Autoconfiança não é sorte, não é dom, é construção, é estratégia, é poder em estado bruto. O mundo não é governado pelos melhores, é governado pelos que agem como se fossem. Isso é Maquiavel em estado puro. Você já se perguntou o que faz algumas pessoas entrarem em qualquer ambiente e imediatamente imporem respeito, influência e autoridade sem dizer uma única palavra? Existe um segredo antigo, poderoso e quase sempre ignorado. E quem revelou isso séculos atrás foi ninguém menos que Nicolau Maquiavel. Neste vídeo, você vai descobrir o segredo mais forte de quem tem autoconfiança, segundo Maquiavel, e como aplicar isso na sua vida para se tornar alguém verdadeiramente intocável. Nicolau Maquiavel, filósofo político renascentista e autor de O Príncipe, é conhecido por sua visão crua e realista do poder. Diferente de muitos pensadores que idealizavam virtudes e moral, Maquiavel entendia que o mundo real exige estratégias, inteligência emocional e, principalmente, uma percepção profunda sobre a natureza humana. Para ele, a autoconfiança não era apenas uma crença interna, era uma construção estratégica, algo que se projetava no comportamento, na fala, na postura e, principalmente, na percepção dos outros. Para Maquiavel, a autoconfiança nasce de duas fontes principais: virtude e fortuna. A virtude é a sua força interna, sua coragem, seu domínio sobre si mesmo e sua capacidade de agir com inteligência e decisão. A fortuna é o acaso, a sorte, o que não podemos controlar. Mas o que diferencia os poderosos dos comuns é que os verdadeiramente confiantes não esperam a sorte. Eles moldam o mundo ao seu redor com suas ações. Eles se antecipam, eles se preparam, eles treinam a mente e o corpo. E quando a sorte aparece, eles estão prontos. A autoconfiança, então, não é um presente, é um resultado. É o efeito de um trabalho interno profundo que reflete para fora como autoridade natural. Autoconfiança verdadeira não é barulhenta. Ela não precisa gritar, se exibir ou pedir aprovação. Ela se revela, sobretudo, pela capacidade de se manter calmo quando todos perdem o controle. E é aqui que entramos em uma das dimensões mais cruciais da visão maquiavélica, a autoridade emocional. Maquiavel sabia e deixou claro em suas obras que o ser humano é movido por paixões, medo, ambição, raiva, inveja, desejo. Todas essas forças estão constantemente em jogo, tanto dentro de nós quanto nas pessoas ao nosso redor. Quem domina essas forças, domina o jogo. Quem é dominado por elas, vira peão no tabuleiro de alguém mais frio, mais estratégico, mais confiante. É por isso que a verdadeira autoconfiança, segundo Maquiavel, não se mede em palavras bonitas ou em poses arrogantes. Ela se mede pela sua reação ao conflito. Pense nas situações mais desafiadoras que você já enfrentou, aquela discussão tensa, aquela crítica injusta, aquela traição, aquela pressão para tomar uma decisão rápida. Em momentos assim, quem não tem autoconfiança reage no impulso, grita, ataca, se justifica, desmorona. Já o autoconfiante observa primeiro, fala depois e age com frieza cirúrgica. Maquiavel escreveu, em essência, que um príncipe não pode ser escravo das emoções. Ele precisa parecer justo, mas saber agir com firmeza. Precisa parecer gentil, mas estar pronto para a dureza. Precisa inspirar lealdade, mas nunca confiar cegamente. Isso nos leva a um ponto essencial. O domínio emocional não é negação das emoções, é compreensão e uso delas a seu favor. O autoconfiante sente medo, mas não é paralisado por ele. Sente raiva, mas não se torna cego. Sente dor, mas não se vitimiza. É como um guerreiro em meio ao campo de batalha.
Enquanto outros tremem ou agem impulsivamente, ele mantém o olhar fixo, a respiração controlada, a espada firme. Essa postura transmite algo poderoso, não só para si, mas para todos ao redor. Confiança, clareza, autoridade. E essa autoridade emocional não é só útil em situações de conflito. Ela é fundamental em toda a interação social, no trabalho, nas negociações, nos relacionamentos. Quem transmite calma e domínio inspira segurança. E segurança é uma moeda de alto valor no mercado da confiança. Você já percebeu como algumas pessoas entram em um ambiente e, sem dizer nada, as atenções se voltam para elas? Isso não é sorte nem carisma natural. Na maioria das vezes, é uma combinação de presença, controle emocional e postura estratégica. Maquiavel entenderia isso perfeitamente. Ele diria: não basta ser forte, é preciso parecer forte. Não basta sentir confiança, é preciso projetar confiança. E como você projeta isso? Mantendo a compostura, mesmo quando tudo parece desabar, não se justificando quando é atacado, usando o silêncio como arma, escolhendo as palavras com precisão, encarando as pessoas nos olhos com firmeza e serenidade. Isso é autoridade emocional. E como Maquiavel ensinaria quem tem autoridade emocional, conquista uma coisa rara, o respeito silencioso, aquele que vem não por medo irracional, nem por bajulação, mas por uma percepção clara de que você é alguém que não pode ser facilmente abalado. Essa é a essência da autoconfiança real, e essa é a base de qualquer liderança que deseja ser duradoura. Maquiavel não tinha ilusões sobre a natureza humana. Ele entendia que a realidade em si não é o que define o poder, mas sim a percepção que os outros têm dessa realidade. O mundo é movido por aparências. As pessoas julgam não pelo que você é, mas pelo que você parece ser. E é aí que entra uma das armas mais sofisticadas do jogo do poder: a máscara. Em O Príncipe, Maquiavel diz claramente que é necessário parecer virtuoso, ainda que não o seja. Em outras palavras, a imagem que você projeta importa mais do que suas intenções reais. Isso pode soar cínico à primeira vista, mas não se trata de hipocrisia. Trata-se de sobrevivência. Trata-se de estratégia. Trata-se de compreender que o ser humano, guiado por emoções e julgamentos rápidos, forma sua opinião em segundos e raramente muda de ideia depois. Isso. Quem domina o jogo da percepção, domina as pessoas. É como um palco. O mundo é o teatro, e você, queira ou não, é um ator. Pode escolher interpretar seu papel com consciência, moldando sua imagem de forma intencional, ou pode deixar que os outros o definam e o manipulem. A autoconfiança maquiavélica, portanto, exige disciplina teatral. Isso não significa ser falso, mas saber quando mostrar certas emoções e quando escondê-las. Saber quando parecer calmo, mesmo estando inquieto por dentro. Quando sorrir, mesmo estando desapontado, e quando parecer gentil, mesmo sabendo que precisa agir com firmeza. Usar a máscara com maestria é manter o controle da narrativa, e Maquiavel ensina: quem controla a narrativa, controla os demais. As pessoas precisam acreditar que você é competente, seguro, confiável, admirável, mesmo que nos bastidores você esteja tateando no escuro. Porque a confiança que os outros depositam em você não depende da sua verdade interior, mas da imagem que você sustenta diante deles. Veja os grandes líderes da história. Eles raramente mostravam fraqueza. Mesmo quando estavam acuados, projetavam calma. Mesmo quando estavam inseguros, falavam com firmeza. Eles sabiam que mostrar fragilidade é dar munição ao inimigo. Mostrar força, mesmo quando ela é uma encenação temporária, é manter o jogo sob controle.
E não se engane, todos usam máscaras. A diferença é que alguns fazem isso inconscientemente e outros fazem de forma estratégica. O maquiavélico consciente é esse segundo tipo. Ele estuda sua linguagem corporal, sua entonação, sua presença. Ele treina o olhar, o gesto, o silêncio. Ele sabe que cada detalhe comunica algo e usa isso a seu favor. Mas há um detalhe importante. A máscara não deve ser uma mentira completa. Ela deve ser uma versão refinada de quem você realmente é. Uma versão elevada, polida, controlada, segura. Isso evita o desgaste emocional da dissimulação e, ao mesmo tempo, sustenta a imagem que o mundo espera ver. Porque, no fim das contas, Maquiavel não está falando apenas de manipular os outros. Ele está ensinando como sobreviver num mundo onde os ingênuos são esmagados. E a máscara, nesse cenário, é um escudo, um recurso, uma arte. Autoconfiança não é apenas acreditar em si, é dominar a forma como você é percebido. É saber que todos estão olhando e decidir conscientemente o que mostrar a eles. Como diria o próprio Maquiavel, os homens em geral julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque a todos é dado ver, mas a poucos é dado tocar. Por isso, quem domina o que os olhos dos outros enxergam, domina o jogo. Maquiavel jamais romantizou o ser humano, e por isso seus conselhos não são utópicos. São brutais, sim, mas concretos, práticos e reais. Quando falamos de autoconfiança sob a ótica maquiavélica, não estamos falando daquela fé cega em si mesmo, nem de frases motivacionais vazias. Estamos falando de algo sólido, competência real, percepção controlada. Para Maquiavel, confiança não brota do nada, ela nasce da preparação. Um príncipe não deve confiar em sua estrela, mas sim em sua capacidade de agir, de prever, de se adaptar. Ou seja, quem domina a própria vida é quem se prepara incansavelmente para tudo que pode acontecer, e por isso age com firmeza quando os outros hesitam. Autoconfiança prática, portanto, não é emocional, é estratégica. Ela se constrói como um exército, se prepara para a guerra em silêncio, com disciplina e com treinamento constante. Um homem que sabe que treinou sua mente, que domina seu ofício, que estuda os erros dos outros e está atento às mudanças do mundo, não precisa de afirmações positivas diante do espelho. Ele simplesmente age. Que diria, a sorte favorece os preparados. A autoconfiança verdadeira é aquela que vem da experiência acumulada do conhecimento bem aplicado, do histórico de decisões bem tomadas e, acima de tudo, da frieza em momentos de tensão. Mas há outro elemento central: agir mesmo sem certeza. O mundo é imprevisível. Maquiavel fala da fortuna como um rio selvagem que não pode ser controlado, mas pode ser canalizado. Isso significa que você nunca terá todas as garantias, mas precisa agir mesmo assim. O autoconfiante, segundo essa lógica, não é aquele que tem todas as respostas, é aquele que se move mesmo no caos. E isso exige uma prática diária. A de tomar decisões pequenas com coragem. Cada decisão que você toma, mesmo que seja desconfortável, fortalece a sua própria imagem interna. Você começa a confiar em si mesmo, não porque o mundo disse que você pode, mas porque você viu com os próprios olhos que é capaz. Você agiu, você resistiu, você construiu. Outro ponto maquiavélico fundamental: não se expor enquanto não estiver pronto. O príncipe deve parecer confiante, mesmo que esteja em construção por dentro. Isso significa que você pode trabalhar sua confiança nos bastidores, em silêncio, longe do olhar do julgamento, porque confiança também é preservação. Você não precisa mostrar seu processo ao mundo, precisa mostrar resultado.
Portanto, construir autoconfiança prática significa estudar mais do que os outros, treinar o que você quer dominar até que o erro vire exceção. Observar os mestres, os erros e os acertos, tanto os seus quanto os dos outros. Agir em pequenas doses de coragem diariamente, expandindo seus próprios limites. Silenciar o ego e projetar uma imagem estratégica, mesmo que o interior ainda esteja amadurecendo. Porque o mundo não recompensa os que se sentem prontos. Ele recompensa os que parecem prontos. E com o tempo, o que você finge ser, você se torna. Maquiavel nos ensinou que o poder é de quem o toma. A confiança, portanto, não é dada, é construída, pedra por pedra, ação por ação, escolha por escolha. A cada dia que você domina o medo, a incerteza, a hesitação, você reforça seu castelo interno. E no final, quando os outros hesitarem, será você quem agirá. Não por impulso, não por ilusão, mas porque você se preparou. E quem se prepara, mesmo diante do caos, não treme, comanda. Chegamos ao ponto que separa os fortes dos que apenas sonham com força, autoconfiança. No fim das contas, não é apenas uma sensação, é um ato de domínio. Domínio de si, domínio das emoções, domínio do ambiente, domínio das pessoas. É aqui que a filosofia de Maquiavel revela sua camada mais profunda, mais afiada e mais brutal. O verdadeiro confiante, o que se mantém firme enquanto todos tremem, é aquele que assumiu o controle absoluto sobre o próprio interior. Enquanto a maioria reage por impulso, o indivíduo confiante responde com estratégia. Ele não é um animal que sente e age. Ele é um estrategista que sente, entende como um rei que observa o campo de batalha do alto de sua torre. Maquiavel dizia, é mais seguro ser temido do que amado quando não se pode ser ambos. Mas quem conquista esse equilíbrio, quem domina o amor e o medo, apenas aquele que domina a si mesmo primeiro. Porque é impossível comandar os outros se você não comanda seu próprio sangue. Por isso, o segredo final da autoconfiança é este, conquistar o próprio império interior. Sim, você é um território. Dentro de você existem forças em conflito. O medo contra a coragem, a dúvida contra a decisão, a procrastinação contra a ação, a emoção contra a razão. E você precisa ser o príncipe desse território, precisa tomar o trono, precisa declarar que quem governa ali é você e mais ninguém. Isso exige disciplina, exige silêncio interno, exige que você olhe para si mesmo com brutal honestidade e diga: aqui eu fui fraco, aqui eu hesitei, aqui eu fugi. E então, com a mesma frieza de um general maquiavélico, você corrige a rota, treina, estuda, age, corrige, repete. É isso que Maquiavel chamaria de virtude. A capacidade ativa, energética, quase heróica, de transformar a realidade com a força da vontade. A autoconfiança, no fundo, é a manifestação visível da sua virtude. É aquilo que os outros sentem quando você entra em um ambiente, mesmo sem dizer uma palavra. Eles não sabem o que é, mas sentem que você sabe quem você é. E mais, sentem que você sabe o que está fazendo. O mundo respeita os indecisos. O mundo segue os que duvidam. O mundo não obedece aos que hesitam. O mundo responde àqueles que agem com domínio, que falam pouco, mas agem com precisão, que sabem ouvir, que observam, que calculam, que lideram. E o segredo mais oculto que Maquiavel talvez só sussurrasse aos seus discípulos mais atentos é que a confiança é uma ilusão poderosa. Mas quem domina essa ilusão, domina os outros, porque quem parece confiante é visto como líder. Quem age com certeza mesmo sem ter todas as respostas, é seguido. Quem não se abala diante do caos, mesmo que por dentro esteja testando os próprios limites, é respeitado.
E com o tempo, o que era performance se torna verdade. Você se torna aquilo que finge ser desde que haja consistência, repetição e clareza de propósito. Portanto, lembre-se, confiança não é grito, não é peito estufado, não é arrogância. Confiança real é olho firme, silêncio firme, movimento calculado, presença inabalável. É o domínio de si mesmo diante do mundo. E por isso é o primeiro passo para dominar o mundo também. Como diria Maquiavel, se vivesse hoje, os homens seguem aquele que sabe o que quer e que age como se já fosse dono daquilo que deseja. Domine a si mesmo e o resto virá. Maquiavel sabia que o mundo não era gentil, mas também sabia que a mente humana era uma ferramenta imbatível para quem sabe usá-la. Se você deseja conquistar mais respeito, influência e sucesso, comece dominando a si mesmo. Torne-se alguém que não depende da sorte, mas que está sempre pronto para ela. Alguém que inspira poder sem precisar gritar. Alguém que projeta a grandeza e vive à altura dela. Esse é o segredo mais forte da autoconfiança, e agora ele está nas suas mãos. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também quer crescer com inteligência. Nos vemos no próximo. Até lá!